Professor Augusto Teixeira, eu sou Raimundo Campos, delegado da DESG Pernambuco, e nós estamos aqui, nós ouvimos a palestra do professor Teixeira na segunda jornada de inovação do CNE. E dentro da nossa ação da DESG Pernambuco, o seu assunto que o senhor tratou aqui me despertou muita atenção, porque é uma realidade distribuída, totalmente inovadora, que é a guerra da Ucrânia, como mudou o cenário da guerra em si, não é? Onde equipamentos, o senhor pode falar melhor para a gente, sobre os equipamentos caríssimos que eram neutralizados por instrumentos que podiam ser, em tese, podiam ser comprados até na internet. O senhor podia nos falar por isso, essa grande modificação tecnológica que afetou a guerra da Ucrânia? Eu quero, antes, te agradecer pela sua palestra. Me sensibilizou muito, porque é um assunto que eu busco conhecer, e tenho certeza que os adesguianos do Brasil todo se interessarão por essa entrevista aqui. Mas nós gravamos essa entrevista inteira. Possivelmente nós gravamos externamente. Aí a gente poderia usar a sua palestra como uma matéria de conhecimento e conteúdo no nosso canal. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vamos falar, eu falei muito, vamos ouvir o professor, que tem muita coisa importante para ensinar a gente, onde um relativamente pequeno exército conseguiu enfrentar grandes máquinas, está alterando o cenário das batalhas no mundo todo, inclusive agora, salvo engano, nessa área do Oriente Médio. Professor Augusto. Bem, é um prazer falar com a DESG, em particular com a delegacia aqui de Pernambuco. Bem, quando a gente olha para a guerra da Ucrânia, conforme falado na própria palestra, ela acaba funcionando como um grande laboratório ao céu aberto. Seja num laboratório político, porque a gente vê a guerra como um instrumento da política que volta a ser moeda corrente muito clara, então nenhum país está a salvo do pesadelo da guerra, o que urge pensar a defesa. Em segundo lugar, como laboratório tecnológico. Você tem dois países que têm tradições soviéticas, mas a Ucrânia, que por muito tempo foi assessorada e continua sendo por países da OTAN, uma lógica ocidental, com acesso a equipamentos militares de países da OTAN, o que coloca um paradigma de como combater muito específico, quando a Rússia é um ator caudatário do modelo soviético. E também um laboratório estratégico e tático, já que você tem aí desde estratégias calcadas na mobilidade, né, como no começo da guerra ucraniana, ou com a primeira contraofensiva ucraniana no norte, e depois uma estratégia voltada à atrição, uma guerra quase posicional. E o que tem de comum a todos esses aspectos? É o papel da tecnologia na guerra russo-ucraniana, mais notadamente tecnologias com promessa disruptiva, como a inteligência artificial e o machine learning, que são aplicados como multiplicadores de força, elementos que aumentam a tomada de decisão e a consciência situacional, mas que também têm limites, mostrando a importância do país entender a guerra como um assunto nacional e ter resiliência. E aí com a capacidade de indústria, tecnologia, mas também de coesão nacional para suportar a guerra. E nesse sentido, os drones são, em grande parte, a cereja do bolo do processo, porque são plataformas tecnológicas relativamente simples, que a elas se agregam tecnologias como a IA, que ampliam a consciência situacional, a capacidade de você identificar alvos, né, a aquisição de alvos, a capacidade de realizar operações pós-impacto, servir como relays de comunicação, tal como a própria capacidade de ter meios aéreos de ataque, como os drones se convertem. É por isso que essa discussão, apesar de ser muito distante de nós, ela é de interesse da DESG, porque ela está muito perto da realidade da defesa e dos nossos desafios. Inclusive, essa tecnologia seria muito interessante para o Brasil, né? Sem dúvida. A sua dimensão, parque de recursos. Sem dúvida, até porque drones são muito mais baratos do que plataformas tripuladas. E, óbvio, não substitui por completo, mas é um importante complemento de força. Países como o Brasil, que tem poucos navios de guerra, podem se valer de drones navais como instrumento de negação de área,
países como o Brasil, que vão ter aí 36 Gripen, por exemplo, pode ter um projeto de drones para apoiar ações em baixa altura, por exemplo. Então, são tecnologias que não necessariamente vão aposentar plataformas existentes, mas elas otimizam coisas que nós fazemos e que temos problemas relacionados a orçamento e acesso. No caso, a nossa indústria teria condições de suprir esses novos drones, essa estrutura, essas plataformas baseadas em drone, essas táticas. Teríamos condições no Brasil de criar os drones e a tecnologia, a inteligência da informática poderia suprir. Nós temos condições de suprir essa indústria. Olha, em princípio, algumas categorias de drones, sim, especialmente porque você tem empresas brasileiras que já produzem drones para apoio à produção agrícola e para monitoramento, por exemplo, e a tecnologia de boa parte dos drones usados na Ucrânia são tecnologias muito simples, e a combinação de meios existentes, como drones DJI chineses, com cargas explosivas, por exemplo. Isso nós temos. A grande questão são pacotes de aquisição que possam ser colocados para essas empresas para que elas possam desenvolver mais para a finalidade de emprego militar. Na inovação, houve um professor que falou, acho que foi o Obionô, falou sobre as estratégias do governo de Pernambuco para inovar nessa área de tecnologia. Quer dizer que um estado como Pernambuco, por exemplo, poderia se tornar um estimulador de centro de produção desse tipo de drone. Tanto serviria para a guerra, como também para a agrícola, né? Salvo engano, hoje é importante, falta até operadores de drone para essas empresas. Sem dúvida. Se houver alguma possibilidade, como se poderia, por exemplo, preparando um menino para ser operador de drone, um rapaz, que já brinca nos videogames, fazendo suas disciplinas, poderíamos desenvolver um drone para a agricultura, mas esse pessoal estaria habilitado também para ser adaptado para um conflito. Poderia? Sem dúvida, o drone sim, e é desejável que o seja. Boa parte dos drones usados na Ucrânia são drones de uso dual. Boa parte deles são drones civis que você coloca para missão militar. Pernambuco poderia ser um importante polo na produção dessa tecnologia. A questão é permitir com que a dimensão de dualidade seja estimulada seja para a própria indústria, produzir o bem dual, tal como para o próprio operador. É muito caro, por exemplo, montar uma indústria dessa de produção de drones em Pernambuco. Eu não saberia estipular preço, mas o importante é você ter um capital já estruturado com essa aptidão. O que Pernambuco teria de muita força atual é no setor de software, no setor de pesquisa e elementos voltados à segurança e à defesa cibernética, que é um elemento que compõe essas capacidades que o Estado poderia, sem dúvida alguma, contribuir. Quer dizer, com a estrutura que Pernambuco tem dessa parte de software, etc., seria possível desenvolver essa parte de eletrônica, de informática? Seria um apoio, sem dúvida alguma. Seria interessante começar a provocar isso, o professor doutor, para que Pernambuco se interessasse por isso. Pernambuco e o Nordeste têm que ter indústrias de defesa também. Inclusive, é importante na perspectiva da segurança que elas estejam distribuídas no território e não concentradas regionalmente. Professor, muito obrigado pela sua opinião, porque já está recomeçando o seminário. O senhor poderia falar alguma coisa que eu não lhe perguntei, mas que seria importante para a gente saber, principalmente nessa idade de implantar uma indústria de drones em Pernambuco? Bem, primeiramente agradecer a oportunidade de falar com o público da ANESM, em particular em Pernambuco, colocar a ideia de que a tecnologia em particular para a produção de drones, em geral, ela não é das mais complexas, ou seja, você compra drones no Shopee. A grande questão é capacidade instalada, interesse e, obviamente, a vazão do mercado para que essa indústria ela possa florescer. O que Pernambuco, por exemplo, já pode contribuir muito é na dimensão do software, que já tem tecnologia, capacidade instalada e grande interesse. Falta contratar essa mão de obra e essa produção para fins da defesa nacional. O senhor toparia
participar de uma campanha para a implantação da indústria dessa no Nordeste. Sem dúvida. Então, estamos juntos, professor. Com certeza. Obrigado. A Désia conta com o senhor para Conte comigo. provocarmos essa nova área de indústria. Perfeito. Fundamental para a gente. Muito obrigado, Eu professor. que agradeço a oportunidade. Até mais. Até mais. Pessoal, obrigado pela atenção e pela oportunidade de ouvir o professor Augusto Teixeira. E com essa conversa dele, eu acho que a gente pode abrir uma campanha para produzir os nossos próprios drones. Até mais.